Muito bem, senhoras e senhoritas, eu vou utilizar, vamos dizer assim, um exemplo que eu tenho aqui na, no arquivo chamado Risco 1, tá? E ele está disponível para vocês aí também para fazer o download e você eventualmente reproduzir essas contas que eu vou fazer aqui, tá? Bom, inicialmente eu utilizei, vamos dizer assim, como base, um capítulo lá do Blank Tarquin, dá uma procurada lá no arquivo, né, no livro disponível para vocês. E a partir daí, a partir desse capítulo, né, eu vou dar uma resumida nele, obviamente, e estou utilizando para alguns exemplos numéricos. Os exemplos que eu tenho aqui para te passar é o seguinte. Veja a seguinte situação. Quando a gente vai fazer uma análise dos parâmetros que envolvem um projeto de investimento, que parâmetros seriam esses? Por exemplo, esse nosso aqui. Né? Você tem os anos aqui colocados e os fluxos de caixa. Então, os parâmetros são exatamente esses valores que a gente estimou. Além, obviamente, de um parâmetro chamado TMA, que a gente pode chamar de variável. Tá? Então, de uma certa forma, esse fluxo de caixa, conforme ele foi estimado, nesses valores são os parâmetros do meu projeto. Tá? Então, quando eu vou fazer uma análise de sensibilidade, eu quero verificar como é que uma determinada variável se comporta caso os parâmetros que nela são estabelecidos variem também. Tá? Então, uma das maneiras de se fazer isso é, obviamente, escolher qual é o parâmetro que a gente vai variar, certo? A partir dessa escolha, por exemplo, a gente pode variar a TMA, como a gente sempre tem feito, tá? Variar a TMA, por exemplo, de 0%, 5%, 10% e verificar qual é o comportamento de uma variável. No caso, por exemplo, o VPL, poderia ser, por exemplo, o payback, poderia ser a emitir. Tá? Então, na realidade, quando a gente calcula ou determina essas condições, a gente está fazendo uma análise chamada análise de sensibilidade. Quer dizer o quê? Quer dizer então que a gente tem feito análise de sensibilidade, mesmo sem saber, fazendo desde o do início, aí, quando a gente falou sobre o VPL. Tá? Então, de uma certa forma, o Blank Tarquin utiliza 5 passos aqui, né, que é determinar qual é o parâmetro de interesse que pode variar, né, selecione o intervalo provável dessa variação, escolher uma medida de valor, uma variável, que é para você medir, e calcular os resultados para cada passo do parâmetro que a gente utilizou e interpretar qual é a sensibilidade, eventualmente utilizando um gráfico. Tá? Então, para a gente poder fazer isso daí, tem um exemplo aqui colocado, por exemplo, a empresa chamada Wild Rice e espera comprar um novo ativo para o beneficiamento automatizado de arroz. As estimativas mais prováveis são custo de aquisição de 80 mil, nenhum valor recuperado, ou seja, valor residual, valor lá no final da vida útil dele de zero, e um fluxo de caixa T que segue a relação 27 mil menos 2.000 T. Tá? Ou seja, esse T a gente pode substituir por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Conforme a gente vai trabalhando. E a TMA da empresa varia entre 10% a 25% ao ano, para diferentes tipos de investimento. Ou seja, a gente vai verificar como é que ele se comporta em relação a essa TMA. A vida útil econômica de uma maquinaria similar varia de 8 a 12 anos. Avalia a sensibilidade do VPL variando a TMA, enquanto assume um valor constante N de 10 anos, por exemplo, e B, variando o N, enquanto a TMA é constante a 15% ao ano. Então, são duas análises. Uma, a sensibilidade do VPL em função da variação da TMA e a sensibilidade da variação do VPL em função do aumento da vida útil do nosso projeto. Tá? Então, no nosso caso aqui, tá, esse projeto já foi colocado. Tá? Aqui você pode ver que é basicamente aquela função que está lá colocada, ó, 27.000 menos 2.000 T. Então é 27.000 menos 2.000 vezes T, o T no caso aqui é o ano, tá? Então no caso é 1, né? Aqui no caso é 2 só, certo? Então basicamente é 25.000 e que reduz-se 2.000 por ano. É 27.000 e com 2.000 a menos por ano. Então esses são, vamos dizer assim, os ganhos relativos a esse projeto.
Basicamente, então, o que a gente vai verificar é o que a gente vai variar é a TMA, que é o nosso parâmetro de interesse. E vou fazer incrementos de 5% para avaliar a sensibilidade em relação à TMA. Pode ter assim, outros tipos de incremento, 2%, 10%. Aí, no caso, escolhemos 5%. Então, vamos variar de 10% a 25%. A medida do valor, o que eu vou ter como variável para poder analisar é, no caso, o VPL. E vou montar uma tabela do VPL em função dessa TMA para n igual a 10 anos, que é o que o exercício pede. E vou fazer um gráfico com os dados obtidos. Então, é exatamente como você já está acostumado a fazer, não tem novidade nenhuma. Então, igual ao VPL, abre parênteses, a taxa de juros está aqui do lado, ponto e vírgula, os valores são esses aqui do nosso fluxo, inteiros. Tá? Eu vou dar vou fixar esses valores para poder copiar, né? Mais o nosso fluxo zero que está aqui, também com comando, né? Com F4 ou comando T, de acordo com a tua máquina aí. Dou um OK, quer dizer que o VPL para esse meu gráfico, para essa minha TMA de 10% é 30.539,86. Se eu fizer uma análise para 15%, baixa para 13 mil. Para 20%, baixa para 47. Para 25%, é negativo em 10,075,85. Tá? Colocando isso num gráfico, a gente vê que o nosso VPL tem essa cara. Ou seja, o VPL, né, tem essa característica e a sua TIR está próxima aqui a 20%. Né? Um pouquinho menos de 20%. Se eu calcular TIR, se eu quiser, né? Se eu quiser aqui calcular TIR igual TIR, abre parênteses, segurar aqui até aqui, eu vou ver que está bem próximo de 20% aqui. No caso, ele até disse que era 20%, né? Mas não é necessariamente. Vou colocar aqui, aumentar um pouquinho a casa, 20,02% ao ano. Tá? Muito próximo de 20%, posso praticamente dizer que é 20%. Então aqui eu tenho uma análise de sensibilidade, ou seja, eu verifico quanto o VPL é sensível a variações de TMA. Óbvio que quanto mais vertical esse meu gráfico, ou seja, quanto mais, vamos dizer assim, variação por variação de TMA eu tenho, variação do VPL em função de variação da TMA, eu tenho uma maior sensibilidade desse VPL em função da TMA. Quanto mais horizontal, menos sensibilidade. Tá? Então essa seria basicamente uma condição para a gente poder analisar esse caso. Tá? Então, primeira análise. Agora, análise B. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Né? Agora, a vida útil do parâmetro é o N, ou seja, o N que vai ser utilizado como variável a ser modificada. Vou incrementar de 2 em 2 anos, do intervalo de 8 a 12 anos, e vou calcular a medida que é o próprio VPL. Tá? E vou montar uma tabela do VPL em função da TMA, aquilo que a gente fazia para cálculo de payback, se você se recorda. E aí eu vou montar uma tabela do VPL em função de N para 15% ao ano e fazer um gráfico com os dados obtidos. Então, o VPL para n igual a 8 anos seria igual ao VPL, abre parênteses. A taxa, observe, deve ser definida em 15%, conforme colocou. Então, 15%. Ponto e vírgula. Qual é o valor 1 até o valor n? Então, eu vou utilizar até 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 1 até 8. Fecho o parênteses e somo, ó, né? Fecho o parênteses e somo agora o fluxo de caixa zero, que aqui ele deu uma dificultada no negócio aqui, mas não tem problema. Né? E aí eu tenho esse resultado. O VPL de 7.221,61. Tá? Vamos aumentar um pouquinho aqui, aqui e aqui também. Pronto. Agora eu sei que o VPL para n igual a 8 é 7.221,61. Vou fazer a mesma coisa agora para 10 anos. Igual ao VPL, abre parênteses, 15%, ponto e vírgula. Vou pegar o projeto e analisar para 10 anos. Fecho parênteses e somo o 80. Tá? Vou aqui colocar
dá um resultado de 11.510,26, certo? Vou fazer agora para 12 anos, igual VPL, abre parênteses, taxa de 15%, ponto e vírgula, e o valor de 1 até 12. Fecho parênteses e somo 80 mil. O resultado disso vai ser um VPL de 13.145,70. Observe aqui que eu tenho, vamos dizer assim, um gráfico, né, onde eu tenho o VPL em função da minha quantidade de períodos de análise. Se eu retornasse aqui, fizesse para cálculos para tempos menores, eu iria ter basicamente o tempo de retorno, né? Que é quando esse meu gráfico cruza o eixo X. O eixo X está aqui embaixo, tá? Para zero. Tá? Então, quando ele cruza o eixo X, eu tenho meu tempo de retorno. No caso, não me interessa agora, eu quero analisar de 8 para 12 anos. Observe que quanto mais tempo de vida útil, mais o resultado do VPL importa para mim, né? Ou seja, o VPL acaba ficando maior quanto mais tempo eu tenho ele de vida do meu projeto. É meio óbvio essa condição, né? Apesar de que esses VPLs não podem ser comparáveis porque eu tenho períodos diferentes. Aí no caso eu teria que calcular, por exemplo, o VAUE, tá? E aí distribuir esse VPL usando uma função PGTO, né? Usando 15%, né? 15%, ponto e vírgula, o número de períodos, no caso aqui, vamos pegar 8, ponto e vírgula, vamos colocar menos 7.221, e eu tenho que o VAUE desse meu projeto para 7 anos seria 1.609, vamos pegar aqui para agora, para 10 e para 12 anos, 2.293 e 2.425, ou seja, agora esses valores são comparáveis. Ou seja, eu estou vendo que realmente 2.425 é maior que 2.293, que é maior que 1.609. Ou seja, o projeto com 12 anos é melhor. Eu até posso, se você quiser, fazer um gráfico do VAUE, que não está aqui colocado. Ó. Vou inserir um gráfico desse tipo aqui, de dispersão, vou botar assim, usando esse aqui. Se você quiser, ó, vamos botar aqui, ó. Tá? VAUE em função do N. Tá? Vou colocar aqui. Opa, vou botar o minúsculo. VAUE em função do N. Tá? Dá até para melhorar um pouquinho, se você quiser, dá para alterar essa nossa faixa aqui, dá para reduzir, perdão, essa aqui que eu quero. Eu tenho condições de modificar, se for o caso, esses parâmetros para melhorar essa condição, mas aqui já dá para ver que realmente quanto maior a quantidade de períodos de tempo, mais o meu VAUE aumenta, ou seja, é mais vantajoso ao longo do tempo verificar essa condição. O que isso significa? Isso significa, nesse gráfico, qual é o comportamento em termos de, vamos dizer assim, sensibilidade que o meu resultado, no caso o VPL aqui, né, analisado aqui, tem em relação à quantidade de períodos de tempo. Tá? Então essa é a análise básica desse exercício 1, ou seja, só para a gente entender que variando algum parâmetro a gente tem condições de determinar como uma variável qualquer se comporta. Eu posso até eventualmente fazer alguns cálculos aqui, determinar para um determinado ponto, por exemplo, qual seria a elasticidade naquele ponto, né? Como a gente fazia lá em economia de empresas. O cálculo de elasticidade de demanda, ou elasticidade de demanda-preço. Né? Então, qual era a demanda em relação a variações de preço naquele ponto específico. Né? Calculava a derivada lá da função, esse tipo de coisa. Daria para fazer também a mesma coisa aqui se a gente tivesse a equação do VPL em função de N. O que dá para conseguir, dá para determinar também. Tá? Matematicamente dá para brincar um pouquinho com relação a isso. Ok? Então eu vou parar por aqui esse primeiro vídeo só para mostrar esse resultado aqui. Eu gostaria que você reproduzisse no exercício, na planilha que foi disponível para você aí.